Existe uma posição na canoa que muitas pessoas desejam ocupar: a posição de quem conduz, a posição de quem escolhe a direção, a posição de quem segura o leme. Vista de fora, ela pode parecer apenas uma posição dentro da embarcação. Mas quando você realmente assume o leme, descobre que não está apenas controlando a direção de uma canoa. Você está assumindo uma responsabilidade. Responsabilidade pela rota, pela leitura do ambiente, pelas decisões, pela comunicação e, principalmente, pela segurança das pessoas que estão remando com você. Por isso, antes de perguntar como eu faço a canoa virar, talvez seja necessário fazer uma pergunta muito mais importante. Estou preparado para assumir as consequências das minhas decisões? Porque lemear não é apenas força. Lemear é perceber, antecipar, decidir e conduzir. Olá, eu sou Jorge Luiz e este é o primeiro episódio da série inspirada no livro A Arte de Lemear Seguro e Sem Mistérios, de Douglas Moura Coelho Filho. Nesta série, vamos conversar sobre a condição da canoa polinésia, não apenas como uma técnica, mas como uma responsabilidade. O livro parte de uma realidade importante. Todos os dias surgem novos praticantes de vaa. Pessoas atraídas pela beleza da canoa, pelo contato com a natureza, pela força da equipe e pela experiência de navegar. Mas todos, iniciantes ou experientes, estarão sujeitos ao vento, às correntes, às ondas, às mudanças do tempo, às limitações humanas e às regras de navegação. O ambiente não faz distinção entre quem está começando e quem já rema há muitos anos. A água responde às forças da natureza, não às nossas intenções. Neste episódio de introdução, vamos entender por que o primeiro passo para aprender a lemear não é decorar movimentos, é desenvolver consciência. Quando alguém ocupa o leme de uma canoa, passa a exercer uma função que afeta toda a embarcação. Uma decisão tomada alguns segundos antes pode evitar uma situação de risco. Uma decisão atrasada pode aumentar o problema. Uma decisão de direção mal comunicada pode quebrar o ritmo da tripulação. Uma leitura incorreta do ambiente pode colocar a canoa em uma posição desfavorável. Por isso, o leme não trabalha apenas quando faz um movimento com o remo. Ele trabalha o tempo todo. Quando observa o horizonte, quando percebe a mudança do vento, quando acompanha o movimento da água, quando identifica outras embarcações, quando avalia o comportamento da tripulação, quando decide continuar, reduzir, mudar a rota ou retornar. Esse é um dos principais pontos que precisamos compreender. O leme começa a conduzir antes mesmo de tocar o remo na água. Ele conduz pela atenção, pela preparação e pela capacidade de antecipação. Muitas pessoas querem aprender a técnica do leme. Querem saber como posicionar o remo, como fazer a canoa virar, como corrigir a trajetória, como entrar ou sair de determinadas condições. Essa é a furadeira, é a ferramenta. Mas ninguém quer uma furadeira apenas por possuir uma furadeira. O que a pessoa realmente deseja é o quadro pendurado na parede. No caso do leme, o quadro na parede é outro. É conduzir a canoa com confiança. É proporcionar segurança à tripulação. É chegar ao destino sem transformar a navegação em uma sucessão de sustos. É saber que as pessoas que estão à sua frente podem remar concentradas porque confiam em quem está conduzindo. A técnica é necessária, mas a técnica não é o objetivo final. O objetivo é a condução segura. Portanto, aprender a lemear não é apenas acumular movimentos. É desenvolver a capacidade de utilizar esses movimentos no momento correto, com a intensidade adequada e dentro de um contexto real. Uma pessoa pode conhecer muitos movimentos e ainda não estar preparada para conduzir, porque condução exige julgamento. E julgamento só melhora com conhecimento, observação
orientação e prática consciente. Existe um momento delicado em qualquer aprendizado. É quando já sabemos um pouco, mas ainda não sabemos o suficiente para perceber tudo o que ignoramos. No início, o medo pode nos deixar atentos. Depois das primeiras experiências bem-sucedidas, podemos começar a acreditar que dominamos a situação. É nesse ponto que surge o excesso de confiança. A canoa respondeu corretamente algumas vezes, o percurso parecia simples, o vento estava fraco, a água estava tranquila, então nasce uma conclusão perigosa. Já sei fazer. Mas segurança não significa ter conseguido conduzir em condições favoráveis. Segurança é possuir critérios para reconhecer quando as condições deixaram de ser favoráveis. O bom leme não é aquele que tenta provar coragem, é aquele que sabe avaliar riscos. Não é aquele que coloca a tripulação em uma situação difícil para demonstrar habilidade. É aquele que evita que uma dificuldade previsível se transforme em emergência. No mar, na lagoa ou em qualquer ambiente de navegação, humildade não é fraqueza. Humildade é uma ferramenta de segurança. Para ser um bom leme, não basta força nos braços. A força pode ajudar em determinadas situações, mas conduzir exige um conjunto muito mais amplo de capacidades. Ela envolve resistência, coordenação, equilíbrio, domínio do remo e a capacidade de agir sem perder o controle corporal. Existe a habilidade psicológica. Ela envolve manter a calma, tomar decisões sob pressão, reconhecer o medo sem ser dominado por ele e não permitir que o ego determine a rota. E existe a habilidade sensorial. É perceber o que está mudando, sentir a resposta da canoa, observar a superfície da água, identificar alterações no vento, notar o ritmo da tripulação, escutar sons diferentes, perceber se a canoa está pesada, solta, desalinhada ou sendo deslocada lateralmente. Essas habilidades não aparecem prontas. Elas são desenvolvidas. E o desenvolvimento começa quando deixamos de remar no automático. Imagine duas pessoas usando exatamente a mesma técnica. Uma delas observa apenas a canoa. A outra observa a canoa, o vento, a água, o horizonte, a rota e as embarcações ao redor. As duas conhecem o movimento, mas apenas uma está realmente conduzindo. O ambiente transmite informações o tempo todo. A direção do vento, a intensidade das rajadas, o desenho das ondulações, a mudança na cor da água, a aproximação de uma embarcação, uma nuvem se formando, uma mudança de temperatura, o movimento das árvores na margem. O bom leme aprende a transformar sinais em decisões. Ele não espera que o problema esteja ao lado da canoa para começar a agir. Ele procura reconhecer o problema enquanto ainda existe espaço para uma decisão tranquila. Esse é um princípio fundamental da segurança. Quanto mais cedo você perceber uma situação, maior é o número de opções disponíveis. Quanto mais tarde você percebe, menor é a margem de escolha. É aqui que podemos aplicar o primeiro princípio do método REMAR: reconhecer. Antes de entrar na água, reconheça o ambiente. Como está o vento? Existe previsão de mudança? Qual é a condição da água? Qual será a rota? Quais são os pontos de saída? Existem embarcações circulando? Como está a visibilidade? Reconheça também a canoa. O equipamento foi verificado? Há algum sinal de desgaste? Os itens de segurança estão presentes? O remo está adequado? E reconheça a tripulação. Quem está começando? Quem tem experiência? Existe alguém cansado, inseguro ou com alguma limitação? Por fim, reconheça a si mesmo. Como está a sua condição física? Como está a sua atenção?
Você conhece aquela rota? Possui experiência suficiente para as condições encontradas? Reconhecer não diminui o leme. Reconhecer torna o leme mais responsável. O segundo princípio é eliminar. Eliminar a pressa, eliminar a improvisação desnecessária, eliminar o desejo de impressionar, eliminar a ideia de que desistir de uma saída é sempre sinal de fraqueza, eliminar a vergonha de pedir orientação, eliminar a crença de que equipamento de segurança é necessário apenas para quem não sabe remar, e eliminar uma das frases mais perigosas da navegação: não vai acontecer nada. Talvez realmente não aconteça, mas segurança não é construída sobre a esperança de que nada aconteça. Ela é construída sobre a preparação para lidar com aquilo que pode acontecer. O leme responsável não vive em estado de medo, ele vive em estado de atenção. O terceiro princípio é executar microações. Segurança raramente depende de uma única atitude grandiosa. Na maioria das vezes, ela nasce de pequenas ações realizadas antes e durante a navegação. Consultar as condições do tempo, verificar a canoa, testar o equipamento, combinar sinais com a tripulação, revisar a rota, observar referências na margem, manter distância segura, corrigir pequenos desvios antes que se tornem grandes, comunicar uma mudança com antecedência, perguntar se todos estão bem. Essas ações podem parecer simples, e justamente por parecerem simples, muitas vezes são ignoradas. Mas acidentes raramente começam grandes. Eles costumam começar com pequenas falhas que se acumulam. Da mesma forma, a segurança é construída por pequenas decisões que se somam. O quarto princípio é ancorar. Ancorar significa transformar boas decisões em procedimentos. Quando a segurança depende apenas da memória ou do humor do dia, ela se torna instável. Por isso, crie rituais. Antes de entrar na água, faça sempre uma verificação. Antes da saída, comunique a rota. Antes de assumir o leme, avalie as condições. Durante a navegação, mantenha pontos de observação. Ao final, reflita sobre o que funcionou e o que precisa melhorar. Esses rituais criam uma âncora mental. Com o tempo, verificar deixa de ser uma tarefa adicional. Passa a fazer parte da própria remada. E isso é importante porque, sob pressão, não nos elevamos automaticamente ao nosso melhor nível. Geralmente, recorremos aos hábitos que treinamos. Por isso, precisamos treinar hábitos seguros. O quinto princípio é repetir. Nenhum vídeo, livro ou explicação substitui a repetição orientada. A leitura amplia a consciência. A instrução oferece caminhos, mas a habilidade se consolida na prática. Repetir não significa fazer sempre da mesma maneira sem pensar. Significa praticar, observar, corrigir e praticar novamente. Uma repetição sem consciência pode consolidar um erro. Uma repetição consciente transforma uma orientação em habilidade. Por isso, treine em condições controladas. Busque acompanhamento. Comece pelo simples. Aprenda a sentir a resposta da canoa. E aumente a complexidade de forma progressiva. Não tenha pressa para parecer experiente. Tenha compromisso para se tornar competente. Quem deseja assumir o leme geralmente não quer apenas aprender uma nova posição. Existem urgências ocultas por trás desse desejo. A pessoa quer sentir que evoluiu, quer conquistar a confiança do grupo, quer participar de percursos mais desafiadores,
quer deixar de depender dos outros, quer provar para si mesmo que é capaz. Esses desejos são legítimos, mas podem se tornar perigosos quando a necessidade de reconhecimento cresce mais rápido do que a preparação. Talvez você tenha vontade de assumir o leme, ótimo. Transforme essa vontade em estudo, em treino, em observação, em humildade. A posição de leme não deveria ser tratada como um prêmio. Ela deveria ser compreendida como uma função de serviço. Quem conduz serve a tripulação, serve a rota, serve a segurança e serve ao propósito coletivo da navegação. A arte de lemear também nos ensina sobre a vida. Todos nós, em algum momento, assumimos algum tipo de leme. Na família, no trabalho, em um projeto, em uma equipe, em uma decisão difícil. E muitas vezes queremos o controle sem aceitar a responsabilidade. Queremos escolher a direção, mas não queremos responder pelas consequências. A canoa nos ensina que liderança não é ocupar a última posição. Liderança é observar o que os outros talvez ainda não tenham visto. É comunicar antes do problema. É manter a calma quando a situação muda. É reconhecer os próprios limites. E é proteger as pessoas que confiaram na nossa condição. Antes de assumir o leme, pergunte: eu reconheci o ambiente? Eliminei os riscos desnecessários? Executei as pequenas ações de segurança? Ancorei os procedimentos corretos? Estou disposto a repetir, aprender e melhorar? Reconhecer, eliminar, microações, ancorar, repetir. Esse é o método remar, aplicado à arte de conduzir. O leme não é apenas uma posição na canoa, é uma responsabilidade. E a segurança começa muito antes da primeira remada. Começa na consciência de quem decidiu conduzir. No próximo episódio, vamos aprofundar os conhecimentos necessários para que o remador deixe de apenas reagir ao ambiente e comece a desenvolver uma verdadeira leitura de navegação. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este episódio com alguém que está começando a aprender a lemear. Eu sou Jorge Luiz. Cada decisão é uma remada. Cada remada precisa de direção. E toda direção começa com responsabilidade.